agora, continuando a nossa incursão acerca de teorias da contemporaneidade acerca da interpretação, um autor que não poderia jamais ficar de fora de um curso desse é Paul Ricoeur. Trata-se de um importante filósofo, um dos mais importantes filósofos do século XX, e que, embora não seja propriamente um jurista, mas dedicou-se ao tema da interpretação e chegou a escrever textos importantes, como vou fazer referência a um aqui, que nos ajuda a pensar a situação presente da interpretação jurídica. Daí que o título deste tema, desta aula, é a interpretação e a narratividade em Paul Ricoeur. Os textos para leitura e aprofundamento, Paul Ricoeur não é um autor muito simples. Uma obra muito vasta, um pensamento bastante denso. Basta pensar, só a sua tempo e narrativa, por si só, já é uma vida. Mas muitas outras obras do autor, a Metáfora Viva. Eu basicamente, nesta aula, estou utilizando, me concentrei neste livro, das edições 70, Teoria da Interpretação, o Discurso e o Excesso de Significação, e os dois últimos capítulos, deixa eu ver aqui exatamente para não falar bobagem, acho que os dois últimos capítulos deste livro, O Justo e a Essência da Justiça, os dois últimos, não são propriamente os dois últimos capítulos, mas uns capítulos finais da interpretação e argumentação sobre o ato de julgar, exatamente, alguns textos, o Justo da Essência da Justiça, da editora Piaget. Então, vamos então ao caso. Paul Ricoeur é um autor que nós podemos considerar um crítico da hermenêutica romântica, mas também um autor que não subscreve a possibilidade de uma hermenêutica pura, mais ou menos ao modo de Heidegger e de Gadamer. Nesse sentido é que o autor irá, para nós, contribuir no que diz respeito à necessidade de uma teoria do texto. Em texto. Portanto, nós estamos falando de interpretação de um autor. Quando nós falarmos de interpretação jurídica, nós estamos pressupondo aqui o direito como texto. Esse é um dos fatores, inclusive, limitadores que estabelece assim, um certo limite a pensar a interpretação jurídica a partir do autor. Mas o que não quer dizer que não haja aqui um contributo significativo, porque há e muito. No sentido, desde logo, para reconhecer a ideia de que se nós pensamos a interpretação a partir do pressuposto de que existe um texto a ser interpretado, não seria possível para nós dizer alguma coisa sobre qualquer obra. Imagine, nós estamos aí há quanto tempo de Homero? Segundo os classicistas e especialistas, pelo menos 8 séculos antes de Cristo, que é a data, parece que mais ou menos convencionada entre os especialistas em cultura clássica, para determinar mais ou menos o período em que a Ilíada teria sido escrita. Então, isso serviria tanto para uma obra literária, mas serviria também para os textos jurídicos. A nossa Constituição é de 1988. Não obstante, ainda existam aí vivos e circulando até como partícipes importantes na política nacional, mas em considerando os maiores expressões
da Constituinte de 1988, como Ulisses Guimarães, Bernardo Cabral, que foi, na verdade, o grande responsável pela sistematização dos textos, não estão mais aí, na verdade é isso, não estão mais aí para nos salvar de interpretações, às vezes, esdrúxulas acerca do texto constitucional. Portanto, Paul Ricoeur está ciente de que será necessário, portanto, para além de uma hermenêutica filosófica, como poderíamos dizer, ao nível dessa tradição fenomenológica de Heidegger e de Gadamer, a exigência de uma teoria do texto. Pois bem, então é um pouco nesse sentido que falar em interpretação em Paul Ricoeur é partir de uma certa diferenciação didática que o autor francês faz entre compreensão e explicação, pensando a compreensão como o que nós poderíamos chamar de uma apreensão ingênua do sentido do texto ou da unidade do intencional desse discurso, e isso pensado enquanto compreensão, uma ideia de compreensão, e explicação como esse desdobramento da compreensão ou análise da estrutura de um determinado texto. Pois então é que nós, nesse sentido, portanto, poderíamos então dizer que para o nosso autor é importante que a gente tenha em mente que quando nós falamos de uma obra, uma determinada obra, a gente tem que considerar que essa obra somente existe, está disponível para ser lida e interpretada, porque uma obra é sempre o resultado de um trabalho que organiza a linguagem. Portanto, quando nós falamos que Dante escreveu a Divina Comédia, como os constituintes de 88 escreveram a Constituição de 1988, como a Cora Coralina escreveu o poema do Milho, em qualquer de uma circunstância como esta, nós sempre estamos dizendo que, na verdade, antes da obra se põe o fenômeno linguístico, a presença tanto que a língua existe anteriormente a uma obra, antes dos povos que dominaram o idioma e dominaram a escrita, existiram os povos ágrafos. Então, quando se fala de uma obra, está se falando exatamente desse trabalho cuidadoso, sistemático de organizar a linguagem e entregar ao mundo um determinado trabalho. Uma vez instituída uma obra, essa obra torna-se passível de identificação, a partir da qual nós podemos dizer: esta obra pertence ao autor X, à autora Y, e, consequentemente, a ser explicada. Então, na verdade, falar de uma obra a ser interpretada significa falar de uma determinada produção, que não, por outro lado, como acentua Paul Ricoeur, que não se confunde exatamente com o próprio autor. O texto, como já dizia Platão, acerca das obras, e daí o seu grande temor em escrever, porque o texto, uma vez publicado, se desgarra do próprio autor, mas não é disso exatamente que Paul Ricoeur está falando, apenas fazendo alusão a esse episódio especificamente, a essa fala específica. Mas o que Paul Ricoeur está nos dizendo é que o texto é autônomo ao seu autor. E aqui tem uma passagem bastante importante, porque Paul Ricoeur irá reportar a mitologia grega para nos
colocar a par do grande significado da criação de um determinado texto, do quão grandiosa é uma obra, né? E essa nossa, até uma certa reverência nossa diante de um determinado texto. Por que motivo? Porque o texto escrito acentua o autor francês. O texto escrito superou a exigência da fala, porque antes da escrita o que nós existíamos eram as tradições orais. Só que uma tradição oral depende sempre da presença do autor. Se a gente falasse aqui, se a gente pensar poetas importantes, na nossa própria tradição, se você pensa, por exemplo, um Patativa do Assaré, que tinha todo o seu acervo poético gravado na cachola, não existe, apesar de que depois algumas pessoas que admiraram a obra e levaram isso, escreveram parte disso, o próprio Patativa chegou a assinar alguns trabalhos para documentar, mas o grandioso da obra do Patativa era a oralidade, a forma autêntica como ele a expressava. Paul Ricoeur está fazendo referência a esse período em que a obra se confundia com o próprio autor, dependia dessa presença. Daí que a deusa memória, que memória já é uma tradução de uma deusa que se fazia presente, né, em face dos poetas, dos recitadores. Era ela que garantia que ele pudesse perpetuar, os recitadores pudessem perpetuar um determinado texto. O evento escrita superou essa necessidade, essa exigência. Daí que o evento escrever uma obra recontextualiza essa obra. Então, o autor, a partir de então, quando nós falamos no fenômeno da interpretação, nós estamos falando exatamente dessa ausência, uma ausência que jamais será preenchida do autor. Daí, então, que o próprio autor se distancie, até veja com muita reserva essas discussões de teorias da interpretação, das quais algumas nós já falamos aí, que investigam essas intenções do autor. Acho que essas teorias mentalistas que nos remetem sempre a essa ideia de saber o que é que estava na cabeça do autor quando instituiu uma determinada obra. Então, isso não é o papel da interpretação, pesquisar à vontade também do legislador, se nós estivermos pensando na obra legislativa. Não é papel da interpretação, não é pelas vias da investigação da intenção do autor que nós vamos chegar ao sentido do texto. Na verdade, nós nos remetemos, o sentido que nós buscamos quando realizamos a interpretação não é o pensamento do autor, mas é o sentido, aquilo que está no texto, propriamente o que está no texto. Então, a hermenêutica não está e não haveria de se preocupar com a genialidade do autor, as intenções do autor, nem com a própria reconstituição da obra. Não é tarefa da interpretação tentar recolocar a obra no seu devido lugar, fazendo uma remissão histórica para dizer no momento que ela foi criada. E isso é determinante do ponto de vista da interpretação em Paul Ricoeur. Isso que é determinante. O que um texto recomenda ao leitor quando vai interpretar é o mundo que o texto instaura. Toda vez que se escreve uma determinada obra, um mundo foi instituído. Daí que determinadas obras marcantes, se a gente pensa as grandes obras da literatura universal, o momento que elas surgem, se a gente pensa as Confissões de Santo Agostinho, lá pelo século V ou VI, se a gente pensa aí o rei Édipo com Sófocles lá na Atenas, na antiga Atenas, o ensaio sobre a loucura de Erasmo,
enfim, todas as obras, toda obra, toda criação, ela marca um determinado período e funda uma determinada um modo de ser, um sentido de vida. Então, o nosso papel enquanto intérpretes de uma determinada obra é atentar para esse mundo que o texto instaura, buscar passar dessa busca da referência que está deslocada da origem para o futuro. Então, de sorte que falar da interpretação não significa nem um pouco se ocupar desse papel de descrever fisicamente a obra. Talvez pudéssemos até fazer isso como exercício. A teoria da desconstrução se ocupa muito disso, de olhar para o texto, fisicamente o texto, desmontar o texto. Na visão de Paul Ricoeur não é exatamente isso, essa descrição, mas o que a interpretação nos põe é diante dessa necessidade de interrogar o sentido. Então não se busca o sujeito, a circunstância do texto, a sistematização do texto, as estruturas do texto, não é papel da interpretação. O que a interpretação haverá de buscar e reconhecer é a textualidade, né, que ultrapassa. O que nós interpretamos é a proposição do mundo possível a partir de uma determinada obra. Então, para além dessas discussões, às vezes intermináveis, acerca da linguística do texto, da literalidade do texto, da composição, das intenções que esses textos foram instituídos. Para além disso, o que se deve sempre ocupar no processo interpretativo é saber que tipo de vida, ou que tipo de mundo aquele texto está fundando. É uma certa reverência que a hermenêutica constitucional tem pela Constituição de 1988, está francamente relacionada a um conjunto de possibilidades, de transformações sociais que estão todas associadas à Constituição de 1988. Hoje, quando a gente olha para trás nesse período que vai de 1988 até cá e se tivermos aí coragem de fazer uma historiografia sobre as grandes decisões do STF, por exemplo, nós vamos encontrar decisões importantíssimas aí que foram sendo dadas sobre as cotas, sobre a igualdade entre homens e mulheres, a importância do sufrágio universal, a importância da universalidade da saúde, todas as grandes decisões que levaram agora pouco tempo, já não tem tanto tempo assim, aí a constitucionalidade da pesquisa com células tronco embrionária. Quer dizer, toda vez que a gente se depara com uma determinada obra, nós estamos diante de um evento, de um grande acontecimento instaurado e que possibilita um mundo diferente. E é isso que para Paul Ricoeur constitui o verdadeiro papel da interpretação, que é o de desvelar, na verdade, os mundos possíveis que essa obra enuncia. Então, o sentido de uma obra que a interpretação busca não é um dado a ser extraído, quer dizer, como se o texto já contivesse até aquela outra crítica que vimos em aulas passadas de Richard Hort em relação a Humberto Eco e outros teóricos de um certo objetivismo, um certo essencialismo da interpretação que supõe que as obras sejam algo assim um tanto quanto místico,
porque conteriam alguma coisa ali dentro que desafia o intérprete a entrar no texto para descobrir isso que está lá. E que para isso era preciso dominar um certo conjunto de técnicas. O Richard Hort fala exatamente de uma senha, ou de uma chave que permitisse para nós entrar no texto. Então, na verdade, o que Paul Ricoeur está falando aqui é algo um pouco parecido, mas que aponta nesse sentido. O sentido do texto não é um dado a ser extraído pelo leitor, é algo que deve ser produzido. É o leitor que produz, não que ele também não está aqui subscrevendo as teorias da desconstrução que pugnam por esse protagonismo do leitor, no sentido de que o leitor pode desconstruir a obra. Não é exatamente isso que ele está falando. Ele está apenas dizendo que os textos não são manipuláveis tecnicamente. Cabe ao leitor produzir esse significado do texto, mas esse significado é produzido levando em consideração uma ideia de uma obra que instaurou um mundo e que está ali disponível para a criação de outros mundos. Então, a interpretação, nós podemos sempre dizer, é um processo que abre sempre uma janela para o mundo. Não é nada que nos faz ficar remetendo a um determinado passado, nem a gramaticalidade do texto, nem nada disso. Mas é sempre pensar numa obra como algo, como uma espécie de uma boa nova. Então, a interpretação é um processo que desvela outros mundos e é uma certa forma do sujeito de conhecer esse mundo, de estar nesse mundo. A interpretação constitui exatamente nesse exercício em que nós tomamos parte nesse mundo, por meio da obra e por meio da interpretação da obra, que nós reconhecemos o nosso lugar no mundo. Então, é exatamente isso que diz respeito ao problema da interpretação, de sorte que o cogito cartesiano, né, do sujeito, do solipsista, mergulhado no seu mundo, aqui não tem nenhum tipo de sentido. É algo inteiramente vazio, porque nós nos constituímos por meio de outras pessoas. Então, o que o texto faz mesmo é celebrar essa distância, esse distanciamento entre a obra e o texto, né? O momento criador e o texto que é remetido para o futuro. Então, a possibilidade que o texto escrito permite que a gente se aproprie desse evento. Mas, ditas essas coisas mais em termos gerais, há uma coisa que particularmente a obra de Paul Ricoeur chama muita atenção, que é o caso das decisões trágicas. Isso aponta para uma ideia de limite da interpretação. A questão que você quer colocar isso. Por que razão? O que falar em decisões trágicas, escolhas trágicas, o que isso tudo tem a ver com a interpretação? É com o fato de que nesse livro que me referi, do justo e da essência do justo, há um capítulo todo em que ele tenta extrair do confronto, de um lado, da teoria da interpretação de Ronald Dworkin, do outro lado, a teoria da argumentação de Robert Alex, e, na verdade, ele tenta, então, a partir dali, ver se é possível extrair algo de positivo para dizer alguma coisa sobre o desafio do ato de interpretar o texto jurídico e tomar uma decisão. Lá no finalzinho dessa especulação, ele começa a falar exatamente isso, que para além dessa discussão entre importantes teóricos acerca de o que há de melhor, né? Por que Dworkin investiu tanto na interpretação e praticamente nada disse? Ele pergunta, isso é uma interpretação que ele também faz de Dworkin, né?
que Dworkin praticamente nada disse sobre a argumentação, tanto quanto Robert Alex disse tanta coisa sobre a argumentação e não se preocupou com a interpretação. Que ele está, no fundo, querendo dizer que a própria ideia da interpretação tem um limite a ser considerado. Para fazer essa afirmação, o autor diz que nós, enquanto juristas, pensamos o ato de julgar como um ato de encerrar uma discussão, de botar fim à incerteza que se instaura a partir do momento que alguém faz uma petição e o juiz despacha a inicial, que o oficial vai lá, cita uma determinada pessoa, está estabelecida a lide, falando aqui do ponto de vista meramente da teoria do processo. Toda essa incerteza que se instaura, a gente pensa o julgamento, o exercício do julgamento, como algo que sanciona a força pública. Então, quando o juiz julgar, significaria impor uma querela que foi reportada por meio dos advogados ou do membro do Ministério Público ao juiz, e o juiz encerra essa discussão por meio de uma sentença. Mas só que para ele, isso remetendo à jurisprudência clássica, Paul Ricoeur nos adverte que o sentido romano de julgar propriamente não é isso. Não é, o sentido original do exercício da jurisdição é separar e opinar. Então, nesse caso, portanto, não é propriamente a segurança, o exercício do julgamento não diz respeito a esse exercício de uma coação, do sancionamento de uma determinada força, o estabelecimento de uma paz social. Até quem acha que o direito serve para isso mesmo, para instaurar a paz social. Mas para Paul Ricoeur, o que antecede isso tudo é o reconhecimento do outro sujeito de direito. Nós vivemos numa sociedade plural, nós temos que reconhecer que existem outros mundos para além daquelas províncias em que nós vivemos e que achamos que o mundo se resume a essas nossas crenças, a esses nossos gostos, quando na verdade existe aí um conjunto de outros sujeitos que veneram outras formas de vida, tem outros projetos de felicidade que nada tem que ver com os nossos. Então, o exercício do julgar é o reconhecimento da existência de outros sujeitos. Então, daí uma certa dimensão material da interpretação e esse compromisso do intérprete com um mundo possível, um mundo que eu ainda não conhecia, porque estava muito aqui convencido de que eu tinha descoberto a razão e que o mundo não passava de todas aquelas coisas que eu conheci e aprendi a admirar. Só que essa própria visão do direito e da atividade de julgar enquanto reconhecimento nos coloca diante de um forte desafio, que é naqueles casos em que o exercício da interpretação é insuficiente para resolver uma eventual controvérsia que se instaura no coração do direito e que diz respeito a um determinado conflito de bens para o qual o tal juiz Hércules, diz Paul Ricoeur, imaginado por Ronald Dworkin, não tem nenhuma resposta a dar. Nesse sentido é que Paul Ricoeur, Martha Nussbaum, Manuel Atienza, são todos autores que fazem menção a essa possibilidade de um determinado caso em que não será resolvido por meio da interpretação, mas por meio de um juízo de justiça que não há teoria da interpretação que nos possa salvar. Requer-se uma determinada prudência, uma certa sabedoria de vida que não
se encontra pelo domínio de uma determinada técnica, mas de uma determinada experiência de vida e um compromisso de reconhecimento. E o que ele está fazendo aqui, na verdade, é divergir daquilo que predominou na tradição ocidental, que é a refutação da possibilidade de nós encontrarmos uma resposta para todos os casos que nos são apresentados. Eu não quero aqui, e nem posso, e nem é o objetivo desta aula. Para esse assunto das decisões trágicas, há um texto meu, que foi publicado em 2020, se não me falha a memória. Está disponível também lá no site, quando eu falei. Aliás, os textos meus, que quando eu faço alguma referência sobre eles, estão todos disponíveis lá no meu site. Quer dizer, os que não violam, no caso, quando não violar direitos autorais. Quando o autor autoriza, o editor autoriza, eu coloco lá, está lá disponível para leitura integral. Há um texto meu que foi publicado pelo Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, que visa exatamente responder a essa questão. O que é uma questão trágica? Não é aqui ocasião, infelizmente, para debruçarmos sobre isso. Mas lá, inclusive, eu faço referência a Paul Ricoeur, o seu conceito de decisão trágica. Na verdade, nós estamos falando que desde o tempo de Platão que se negou essa possibilidade de um dilema prático, de o sujeito moral ser colocado diante de uma situação não propriamente difícil como do Orco imagina, porque quando o Orco fala de um caso difícil, ele está falando que é difícil, mas que há uma solução verdadeira apropriada. No caso das decisões trágicas, são aqueles casos, como Paul Ricoeur é um daqueles que definem bem, é aquele caso para o qual não há possibilidade de se falar de uma resposta verdadeira, de uma resposta verdadeira e uma falsa. É um dilema moral, um verdadeiro conflito. É uma escolha trágica. Por que motivo? Porque qualquer decisão, o agente moral como Abraão, que estava ali, entre a necessidade de preservar a vida do seu filho, a lei proíbe, o mandamento proíbe matar, mas a necessidade da prova da sua fé, a exigência do seu Deus de sacrificar seu filho Isaque para dar prova da sua fé. Então nós diríamos aqui, abstraindo, claro, dos aspectos religiosos, aí ficando só com os aspectos literários. Obviamente que eu estou fazendo isso, não estou aqui cometendo nenhuma heresia, querendo fazer aqui, vilipendiar nenhuma crença religiosa, obviamente. Mas nós estamos falando desse evento para o qual não é possível dizer que é possível tomar uma determinada decisão e dormir tranquilo, achando com a consciência tranquila de que fez a escolha verdadeira. Ou seja, é algo que expõe sempre o agente moral a um risco de um arrependimento por ter feito uma escolha quando podia fazer uma outra no seu lugar. Então, nesse caso aqui, o que Paul Ricoeur está pregando aqui é a necessidade de nós rompermos com essa ilusão da universalização que tenta evitar a escolha trágica, a situação trágica, que é algo que vem lá desde Platão, passando aí pelos filósofos cristãos, pelos iluministas, como Kant, e no nosso tempo, alguns autores que se põem, como é o caso veementemente contrário à obra mais recente de Ronald Dworkin, que eu me referi, da Raposa e o Porco Espinho. Tem um capítulo só para poder negar essa situação das decisões trágicas, das escolhas trágicas. Então, aqui, na verdade, Paul Ricoeur, e aqui eu já vou encerrar mesmo esse ponto, está chamando a nossa atenção para esses casos em que a interpretação pode ser insuficiente e exigir de nós aqui um juízo de justiça, uma sabedoria que houve um certo conselho plural, e essa necessidade, então, portanto, de nós passarmos de uma técnica de interpretação para uma certa sabedoria, uma certa experiência de vida.